com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre o mercado do desenho instrucional, né? O que as empresas buscam, o que elas oferecem hoje para os nossos profissionais. Hoje a gente está num momento muito bacana da educação à distância, né? São vários fatores que estão convertendo a educação à distância frente ao presencial. E eu quero conversar um pouco com você sobre 3 tópicos hoje que falam sobre as expectativas, né, a estatística, um termômetro na educação à distância, perspectiva do mercado para você poder atuar. A gente vai falar um pouquinho sobre o perfil profissional e as habilidades requeridas não só pela empresa, mas também uma habilidade que você deve demonstrar para o mercado de trabalho, né? E os nichos, o mercado do DI e alguns nichos que eu acho importante a gente deixar bem claro, que hoje, apesar da concorrência, existem mercados aí que os designers ainda podem trabalhar com muito esmero, né? Pode ter aí a possibilidade de trabalhar em mercados que antes eram praticamente impossíveis ou que ninguém levava em conta. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do termômetro do mercado. Em 10 anos a gente vai ter, acreditem ou não, 9 milhões de estudantes na educação à distância. Isso já acontece em alguns outros países, mas aqui no Brasil a gente ainda tem a tendência a ter as coisas um pouco mais atrasadas. Mas em 10 anos, 9 para ser bem precisa, em 2026 a gente vai ter 9 milhões de pessoas estudando na modalidade à distância, e isso quer dizer 51% dos estudantes no nosso país, tá? Mais da metade das pessoas no nosso país vão estar estudando online. 80% dessas matrículas do formato online estão concentradas hoje na mão de apenas 10 instituições de ensino superior, o que está trazendo um pouco de concentração para algumas instituições de ensino com relação ao ganho com esses alunos no formato online, tá? Então, existem aqui algumas estatísticas relacionadas do porquê que isso está ocorrendo, tá? Por que vão ser 9 milhões de estudantes, né? Uma é a desburocratização, que está aí no Congresso, o MEC, o próprio MEC já está avaliando a questão da desburocratização em relação ao credenciamento de novos polos, credenciamento de novas instituições de ensino, que vão fazer com que a mão de obra seja mais requerida, né? E com relação ao crescimento da educação à distância, também vai trazer um crescimento proporcional, tá? Outra coisa é a questão de disponibilização de recursos de uma forma um pouco mais barateada, tá? Os recursos tendem a ser mais baratos, tendem a se tornar mais baratos, fazendo com que a produção média, o gasto com a produção média hoje na educação à distância caia vertiginosamente. Quando o gasto da educação à distância cai, automaticamente há o aumento da oferta, né, nesse formato. Antes a gente gastava aí uma média de 5 milhões, uma instituição de ensino gastava uma média de 5 milhões para poder desenvolver o formato online, transpor todos os conteúdos. E isso mudou, hoje a média está em 200 mil reais, ou seja, barateou bastante para as instituições produzirem esses cursos no formato online, o que a gente deve muito ao conhecimento do designer instrucional frente a novas tecnologias, trazendo aí novidades, que muitas vezes acabam se tornando muito mais baratas do que a gente tinha antigamente. Hoje a gente sabe que temos aí ambientes virtuais de aprendizagem open source, que são gratuitos, sem licenciamento, existem aplicativos que podem ser usados para educação à distância, que são mais baratos também, ou seja, o custo tende a cair cada vez mais para quem produz. E isso automaticamente incide no preço das mensalidades. O aluno à distância tende a pagar menos quando estuda à distância do que quando estuda presencialmente. Justamente porque as empresas acabam repassando esses custos para a mensalidade do próprio aluno. Então isso também acaba incidindo diretamente na expansão da matrícula na modalidade à distância. Entre 2014 e 2015, a gente teve uma expansão de 4% na modalidade à distância, frente a apenas 2% na modalidade presencial.
tá? Praticamente a modalidade de distância dobrou o número de procura, as pessoas que estão se matriculando à distância. O presencial diminuiu, ele teve uma retração. Isso ocorre por motivos bem claros, que é a questão do custo, né, para o aluno. Ele sai do ambiente de trabalho, está cansado, ele quer ir para casa, então acaba optando pelo benefício de poder ir para casa e também estudar à distância, sem ter aquele custo de ir para a aula, enfim. Entre 2009 e 2015, as matrículas do online cresceram 66% entre 2009 e 2015, então abrangendo uma maior, na linha do tempo, maior tempo, a expansão foi de 4%. O presencial teve apenas 2% nesse meio tempo, tá? Só em 2017 a gente já teve um crescimento de 3,5%, nas matrículas no formato online. Isso quer dizer o quê? A gente podia ter tido um crescimento muito maior, só não tivemos por conta do corte do FIES, então as instituições acabaram não repassando essas matrículas nesse formato, inclusive os alunos deixaram também de se matricularem nesse formato, ou no presencial, por conta do corte do financiamento estudantil, né? Outra questão, por que as matrículas estão crescendo no formato online? Ocorre porque os alunos estão tendo a possibilidade de se automotivarem também, né, na educação à distância. Então, antes existia um fator muito crucial, que o aluno, para estudar à distância, ele tinha que ser automotivado, ele ficava chateado porque não tinha interação. Com a abrangência da tecnologia, dos novos recursos, a realidade aumentada, os kits que as próprias instituições mandam para a casa do aluno para poder participar de atividades como ele estivesse participando presencialmente, também acabam beneficiando o aumento das matrículas nessa modalidade, né? Então, assim, por que o EAD vai passar o presencial, né? Por que a gente vai ter mais matrículas na educação à distância do que a gente teria no formato presencial? Por essas questões que eu já falei, a EAD está mais acessível, o custo baixou, o aluno está mais motivado, as tecnologias mudaram, né? A gente tem aí mais recursos tecnológicos. Uns dias atrás houve o lançamento de um foguete na Guiana Francesa que aumentou aí o acesso à banda larga. Vai ter banda larga para todos os alunos, para todas as pessoas no Brasil, que é a tendência. O acesso à internet a mais brasileiros, isso também contribui para que as pessoas acabem optando por esse formato na hora de fazer a sua matrícula. As empresas estão contratando, isso é muito importante, gente, as empresas estão contratando mais os egressos da EAD. Existia um estigma, um receio dessas empresas contratarem profissionais que adivinham da educação à distância, porque achavam que o profissional ele não tinha o conhecimento necessário para poder enfrentar a sua carga de trabalho, né? Falavam que o curso era de gaveta, é um cursinho de correio, enfim. Hoje não existe mais isso, tá, gente? Está cada vez diminuindo mais. A gente percebe que no Sudeste, praticamente, as pessoas não falam mais desse estigma, né? Isso ocorre em regiões mais remotas, que eu vou falar mais pra frente. Os novos recursos tecnológicos, como eu falei, vídeos 360 graus, kits para recursos para aula, são vários tipos de recursos que podem fazer com que a pessoa opte também em se matricular à distância, né? E também a abertura do MEC para novas áreas, credenciamento de instituições para novos cursos na engenharia, na própria área da saúde, farmácia. Então isso também faz com que as matrículas e os designers comecem a trabalhar mais nesses novos cursos para essas novas áreas, né? Então isso também motiva a conversão do EAD frente ao presencial, né? A motivação do aluno, como eu já falei, e o novo marco regulatório, tá? O credenciamento de novas instituições de ensino, para tirar um pouco aquele cartel daquelas poucas instituições que hoje
estão com praticamente 80% dos alunos nas suas mãos. Então é importante que o MEC inclusive está avaliando as questões de credenciar instituições em áreas mais remotas, por questão de trabalhar um pouco a cultura, né, a característica de cada região. Então só instituições que estão lá naquela região é que podem trabalhar isso de uma forma muito mais interativa, de uma forma muito mais abrangente, uma forma muito mais foco na característica daquele público daquela região, né? Então isso também faz com que incida no crescimento da EAD frente ao presencial, tá? Bom, eu falei para vocês um pouquinho das estatísticas, dos números, e a gente percebe aí que existe um mercadão para o designer instrucional, que é o cara que está lá no bastidor da produção de tudo isso que a gente está falando, que é o formato online da educação. A gente sabe que o formato online da educação vai crescer e muito, inclusive as empresas estão requerendo cada vez mais esse profissional com habilidade operacional de desenvolvimento, gestão dessas equipes, e também os profissionais autônomos estão buscando neste profissional a pessoa que possa servir de veículo para que eles possam também entrar no online, ou seja, a monetização de conhecimentos, que a gente vai falar no final. Então vamos lá, o perfil e a habilidade de hoje desse profissional, do designer instrucional, que as empresas mais requerem, é um profissional que seja proativo, é um profissional que tenha a capacidade de lidar com grupos, né, de lidar com projetos, lidar com grupos, que tenha criatividade, né? A gente está falando de uma profissão, designer instrucional, que não é regulamentada, tá? É uma profissão que, apesar de ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, não existe regulamentação. Isso é uma faca de dois gumes, por quê? Hoje o mercado está bem incipiente, ele está muito irregular em relação ao que pagam e ao que cobram em relação a esses serviços, tá? Por não haver uma regulamentação, não existe um piso salarial. As empresas, a gente percebe que quando buscam a gente com essa informação, requerendo essa informação, elas não têm noção, por conta de não haver um piso salarial, quanto elas devem pagar para o profissional, né? E também o profissional de design instrucional, ele não sabe quanto cobrar pelo seu serviço, né? Então, a gente fez um estudo e hoje a gente sabe que o que a gente indica para as empresas é que se pague uma média salarial equiparada no ramo corporativo a um gestor de recursos humanos sênior, um analista de RH sênior, se equipare a esse salário. E na área acadêmica, que se equipare ao salário de um orientador, um supervisor educacional, tá? Então a gente consegue fazer uma parametrização de quanto deve se pagar por esse profissional com relação a essas duas profissões, no recursos humanos e na orientação escolar, tá? Tanto para o corporativo quanto para o educacional. A gente percebe também que alguns alunos vêm com uma dúvida importante sobre como é que pode uma empresa registrar minha carteira como designer instrucional. Pode, gente, apesar de ser não regulamentado e não haver piso, pode haver ali a inclusão do seu profissional como designer instrucional, porque a profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Existe essa nomenclatura, porém o salário, como não existe regulamentação, é equiparado sobre essas duas profissões, as quais eu falei no corporativo, o analista de RH sênior, e no acadêmico, o orientador, supervisor educacional, ok? Por quê? Porque apesar do designer ele fazer um trabalho operacional, ele também gera equipes, tá, gente? Então, por isso que ali está ali equiparado as questões de supervisão, orientação e também do ramo sênior ali, da analista de RH, do gestor, tá? Bom, a média salarial do designer instrucional, em termos de valores, a gente tem a média salarial definida por 3 fatores, tá? É o tamanho da empresa que contrata, a experiência e tempo de trabalho que esse profissional vai demonstrar, né? Ele vai ter que mostrar ali a sua competência através de portfólios, né? E também da própria carteira de trabalho, quanto tempo ele já trabalhou. E principalmente a formação especialista, tá? O designer instrucional hoje, por não ser regulamentada a profissão, não precisa ser um profissional pós-graduado especialista na área, tá?
O ideal é que seja, porque as empresas hoje, a gente percebe, não podemos deixar de falar, elas acabam contratando quem é especialista na área. Porém, uma pessoa que faz um curso livre, faz uma formação profissional na área de desenho instrucional, também está sendo contratada. Logicamente, as empresas dão mais prioridade para quem é especialista. Tá? Então, assim, sobre esses 3 fatores, eu quero falar um pouquinho sobre o tamanho da empresa, né? As empresas que contratam hoje esse profissional é o ramo corporativo e é o ramo educacional acadêmico, tá? No ramo corporativo, pessoal, existe ali a questão do tamanho da empresa. A pequena, média, grande empresa, elas têm valores díspares, não importa a sua formação, a sua experiência. Existe um mapeamento de valores que é determinado pelo tamanho da empresa, que vai pagar para o especialista, seja ele júnior, seja ele super sênior master. Então, as pequenas empresas de até 100 funcionários tendem a pagar uma média salarial de R$ 2.950, tá? Para um designer instrucional. Uma média empresa de até 500 funcionários tende a pagar uma média salarial de R$ 3.500. A média no mercado como um todo, para o profissional designer instrucional, está R$ 3.500. Não importa se ela é média, pequena ou grande empresa. Mas em se falando de tamanho de empresa, a média empresa consegue chegar nesses R$ 3.500 e a grande empresa, que são aí empresas com até 500 funcionários acima, pagam R$ 4.250, tá? Quem mais paga hoje? É o acadêmico ou é o corporativo? A gente pode achar que é o corporativo, mas não, é o acadêmico, tá? Justamente por lidar exclusivamente com a área educacional. A questão é que a gente tem aí, a gente percebe pelo que estão pagando pelo mercado, que já teve empresas na área educacional pagando R$ 17 mil por um profissional designer instrucional master. A gente percebe que o valor desse valor alto é por conta de um profissional que já tem uma capacidade extrema, já tem conhecimento sobre vários, tem uma atitude proativa, com as quais eu vou falar depois, tem uma atitude criativa, que não é só de criar arte, mas também é de criar soluções para a empresa, né? Então, para a empresa ou para a instituição acadêmica. Então, a gente percebe aí que o acadêmico é a empresa que mais paga hoje para o profissional de DI, tá? E o ramo corporativo tem aí uma média salarial de R$ 3.500. Cresce a cada ano a taxa média de 17% a 20%, ou seja, a cada ano que passa, o profissional, a gente percebe pelos estudos que a gente fez, que o profissional tem ganho a cada ano 20% a mais no seu salário. Então, do ano de 2015 para 2017, a média de crescimento foi de 17%. A média poderia ter sido até 25%, mas o que ocorreu foi, logicamente, a crise. Então, a crise fez com que as empresas mantivessem um crescimento mais baixo no salário. Mas ainda assim cresceu, tá, gente? Eu lembro que eu fiz um estudo lá em 2015, a média salarial do designer estava ali R$ 2.900, hoje já está R$ 3.500, né? Então, em 2 anos, isso aí, a gente teve um crescimento... 2 anos não, porque eu fiz esse estudo no final de 2015, então 2016, 2017 a gente teve uma média de 17% a 20%. Bom, falando um pouquinho sobre o que as empresas buscam nesse profissional, é o terceiro e último tópico, a gente vai falar um pouquinho, né, da experiência desse profissional. Primeira coisa, a empresa vai querer que você comprove o teu portfólio, ela quer que você comprove a sua experiência, ela quer que você mostre as atividades que você já fez, ela quer ver suas produções. Então é importante que você, designer, tenha aí ativo um portfólio ao qual você pode mostrar aquilo que você já fez, no ramo acadêmico principalmente. No ramo corporativo, a gente sabe que gera em torno de metas, então o teu empregador vai procurar saber o que é que você fez e como você conseguiu contribuir para o crescimento daquela empresa, né? Em termos de metas, em termos de aderência da formação, em termos do profissional ter realmente se qualificado. Então, ali no acadêmico a gente vê que é o portfólio de produção mesmo, operacional,
você vai ter que comprovar, e no acadêmico, no corporativo, você vai ter que comprovar a tua qualificação por metas, o que você fez com que a empresa crescesse, ou como é que você fez, então, em termos de números, tá? Em termos pessoais, de habilidades práticas e também de competências pessoais, as empresas buscam pessoas que tenham aprofundamento prático na área da própria pedagogia, da andragogia, né? Foi-se o tempo que o web designer fazia cursinho ou transpunha curso para outros formatos, enfim, ou transformava aquele curso presencial para formato online, tá? Hoje em dia não é designer mais, não é designer gráfico que vai fazer o curso. O designer instrucional está aí para isso. Antigamente era o pedagogo empresarial, pedagogia do trabalho. Hoje a gente percebe que existe o designer instrucional tomando conta desse espaço, né? Então a empresa acaba buscando especialistas que tenham aprofundamento prático da teoria educacional, tá? Tanto pedagógico quanto andragógico. A gente sabe que educação à distância não se faz mais só de adultos, as crianças também precisam ser consideradas, as escolas já estão buscando a maior aderência da tecnologia educacional, então é importante que você tenha conhecimento prático da teoria, tá? Busque fazer cursos mão na massa, gente, aprendam a fazer, né? As pessoas com facilidades em lidar com grupos, não adianta, gente, você designer instrucional, você vai lidar com um desenvolvedor de um vídeo, você vai lidar com um locutor, você vai lidar com ferramentas, você tem que saber discutir, argumentar com o grupo, então é bom que você tenha um pouco de facilidade em lidar com essas pessoas, tá? Quanto mais facilidade em grupo, melhor para você conseguir ali lidar com o seu trabalho. Pessoas proativas e que mostram iniciativa em buscar novas soluções. As empresas, elas não ficam acomodadas, elas querem que você, como profissional, busque sempre novas soluções, dê ideias, o que está acontecendo, quais são as tecnologias que estão aí no mercado que a gente pode utilizar para poder diminuir nosso custo, para poder melhorar o nosso diferencial nesse nicho, como é que as empresas... como é que você pode atender a empresa nesse sentido? Então, é pela atitude proativa. Iniciativa, vai buscando, gente, vai buscando mais pessoas, mais soluções para mostrar para essa empresa, né? Pessoas com conhecimento de novidades, antenadas com as novas tecnologias. Gente, a gente já está aí na realidade aumentada, existe o tal do óculos. O óculos não é caro, ele está aí para utilizar. Eu pessoalmente levei minha filha para fazer vacina ontem e a gente percebe que eles têm um óculos para a criança não sentir a picada. Isso é realidade aumentada, gente. Tá? Então tá aí na área da saúde, tá aí na área da formação, tá em diversas áreas. Quem é a pessoa responsável por produzir esses conteúdos na realidade aumentada? É você, designer instrucional, tá? Então busque essas tecnologias, busque esses recursos para estar sempre antenando, deixando a empresa atualizada no mercado, assim como a tua instituição acadêmica, tá? Então as empresas acabam perguntando no final para você se você tem esse conhecimento ou não. E isso, se você tiver esse conhecimento, logicamente é um ponto a favor para que você consiga a sua colocação, tá? O que é o básico que uma empresa busca hoje com relação ao designer instrucional? Conhecimento da teoria, lógico, habilitar aquilo ali na prática, teoria na prática. Ferramentas de autoria, elas querem saber se você sabe de uma Adobe, usar um Adobe, o Captivate, o Articulate ou algumas outras ferramentas de autoria e principalmente, né, gente, conhecimento em AVAs, ambientes virtuais de aprendizagem. Você conhece os AVAs, você sabe tudo que existe por aí. Hoje existe uma imensidão de recursos, de ambientes virtuais, cada qual com as suas características, então é interessante que você, designer, faça um compilado, vá ali para uma rede social, participe de comunidades, de fóruns, onde as pessoas discutem o que está acontecendo, o que tem, o que existe no mercado hoje, porque as empresas requerem formações nesse sentido. O que mais pedem hoje é conhecimento, logicamente, do processo do desenho instrucional, do passo a passo, mas também conhecimento da ferramenta de autoria, né? Principalmente Adobe,
Captivate e o Articulate. Logicamente, nem vou falar do PowerPoint, porque é um documento ali que você precisa saber manipular para até transpor qualquer conteúdo ou qualquer apresentação hoje, né? Mas então, é importante que você tenha isso em mente quando você for buscar um emprego, né? Não, estejam preparados para buscar essa colocação, né? Enfim, eu vou falar por último agora, porque eu também não vou me estender, porque é muito chato o vídeo longo, eu não gosto. Existe um mercado para quem tem interesse em conhecer e estar antenado com as novas tecnologias, tá, gente? É o designer instrucional. Existem 2 nichos de mercados que a gente percebeu nesses últimos 2 anos, que é a convergência do designer para um desenvolvedor de conteúdos, tá? Hoje tem empresas que acabam prestando serviço para empresas maiores, que é o desenvolvimento de conteúdos. Então, aquela pessoa que vai desenvolver um conteúdo específico, enfim, vai transpor um conteúdo impresso para conteúdo digital, as empresas hoje buscam muito esse profissional, né? Elas têm pago aí uma média para 80 e 100 páginas de conteúdo transposto, uma apostila que você vai desenvolver de 80 a 100 páginas, é uma média de R$2.000 que pagam, tá? Ontem eu tive o desprazer de perceber que existiu aí uma consideração de alguns alunos nossos com relação a uma dessas empresas que buscam esses conteudistas, em saber que no final eles nem disponibilizam lá o conteúdo que a pessoa fez. Claro, a empresa está pagando, ela quer o conteúdo, a finalização do conteúdo eles vão fazer, enfim, você recebe o teu pagamento, né? Você pode trabalhar em home office e acabam que você pode aí, dependendo do teu tempo, poder transformar a sua casa em até um escritório, para que você possa desenvolver esse conteúdo aí na sua casa durante o tempo que você tem. Então, a média de pagamento de 80 a 100 páginas de uma apostila, estilo CAPES, né? Lá seguindo as orientações da CAPES, é de R$2.000, tá? É a média, não quer dizer que todos paguem esse valor, uns mais, outros menos, tá? Então, existe esse aí que é um nicho de mercado, que é você produzir conteúdos para educação à distância. Daqui a um tempo, a percepção que eu tenho é que isso vai diminuir, tá, gente? O momento de você transpor conteúdos é agora, se você quer trabalhar home office. Daqui a uns 2 anos, uma média assim, até 2 anos, a gente vai ter uma internalização do desenvolvimento desses conteúdos, tá? Até porque as empresas têm conteúdos muito específicos e acabam que querem trazer isso internamente. Então é aí mais um ponto para que o designer institucional esteja atento, porque vão ser contratados, tá? A tendência é aumentar a contratação do designer instrucional, tá? A gente percebe isso bem no mercado. Outro ponto assim que eu acho importante você como designer tentar atender é um nichão de mercado que a gente percebe hoje nas redes sociais, que é a monetização de conhecimento. O que isso quer dizer? Existem aí as pessoas autônomas, por exemplo, um engenheiro que quer transformar o seu conhecimento em algo vendável, né? Ele não está atrelado a nenhuma companhia, nenhuma instituição acadêmica, mas ele tem o interesse de vender o seu conhecimento. O que ele tem que fazer? 2 coisas. Ele tem que ou buscar uma formação na área em que ele possa conhecer como que funciona o processo de transposição desse conhecimento dele, para ele poder vender na internet, ou buscar um profissional, o designer instrucional, para poder desenvolver isso para ele. Então a gente percebe que existem várias aí plataformas, a Hotmart, por exemplo, é uma delas que eu posso citar, a Eduz, uma outra que a gente pode citar também, que buscam o quê? Pessoas que têm determinado conhecimento, que querem vender esse conhecimento, então acabam que monetizam esse conhecimento para a rede, né? E as redes sociais estão aí para isso, para disseminar conteúdo, para disseminar ideias, para disseminar conhecimento. Então é um nicho de mercado, tanto para o designer que quer
oferecer o serviço para esse autônomo para transpor para ele, como o próprio designer, como o profissional autônomo começar a transpor esses conteúdos para a rede e ganhar uma renda extra com isso. Então também é um nicho de mercado. Então, para quem tem um perfil um pouco mais empreendedor, busque desenvolver o seu empreendedorismo monetizando conteúdos, monetizando os conhecimentos para outras pessoas que tenham esse interesse, tá? Não fiquem esperando o emprego, né? Às vezes a gente pode fazer com que isso aconteça. Você pode monetizar os conhecimentos, mas você também pode oferecer as suas soluções, né? Busque nichos, busque, por exemplo, a gente sabe que o microlearning já está bem difundido no Brasil, mas tem poucas empresas que desenvolvem especificamente microlearning para outras instituições, né? Storytelling é outro recurso que pode ser também trabalhado, então especialistas em storytelling, por exemplo. Então, ter esse conhecimento do desenho instrucional é importante para você poder ter todas essas possibilidades de se colocar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está aquecido, a procura é cada vez maior, a gente percebe que a procura dos profissionais pela nossa rede, as empresas que hoje buscam o IBDIN exclusivamente para a contratação desse profissional, então buscam no IBDIN diretamente conosco, né? E eu quero acabar esse vídeo aqui com a gente fica uma dica, né, da gente pensar sempre qual é o problema que você pode solucionar para o teu cliente, qual é o problema que você pode solucionar para um autônomo, para você monetizar esse conhecimento, para você desenvolver um trabalho enquanto designer, né? Então, se você tem esse perfil de uma pessoa que seja automotivada a buscar, desenvolver essas soluções, oferecer isso para o mercado. Se você tem interesse em trabalhar para empresas que buscam desenvolver a tecnologia educacional, eles estão buscando designer instrucional, tá? E eu acho que é um bom investimento na área, né? Pelas estatísticas, vocês viram que é inadmissível a educação à distância vai dobrar, né? A busca por esse formato vai dobrar nos próximos anos, então é importante que você tenha bem em mente que em 9 anos nós vamos ter 9 milhões de pessoas estudando na educação à distância e a gente precisa colocar no mercado pessoas hábeis, capazes de transpor esses conteúdos para essa modalidade, design instrucional, porque a gente vai ver aí um aumento nessa demanda, tá? Então aí, se você tem interesse, o IBDIN logicamente oferece tanto o curso de formação de 3 meses quanto a especialização, que é o que as empresas mais buscam. Quero deixar claro que a especialização de pós-graduação de desenho instrucional no IBDIN, ela é de 8 meses, tem muita gente até vindo de outros cursos que também oferecem pós-graduação em desenho instrucional por conta da nossa metodologia que é extremamente prática, tá? Você vai pôr a mão na massa, você vai conhecer várias ferramentas de autoria, você vai poder optar em escolher qual ferramenta você quer desenvolver a tua prática, né? Durante o percurso didático, você vai receber orientação, você é orientado a fazer. Então é importante que se você tem interesse em investir na área de desenho instrucional, tenha certeza de que é uma área que está crescendo, né? Vai te trazer o retorno, vai trazer o retorno que você espera. Eu vi que várias pessoas aqui comentaram, tivemos algum comentário, não consegui acessar, mas eu vou deixar esse vídeo salvo para vocês na nossa rede. Vou colocar aí no YouTube, no LinkedIn, porque o pessoal está tendo uma aderência bacana com relação aos vídeos. E eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho a perspectiva do mercado, o que as empresas buscam, quanto elas estão dispostas a pagar. E se esse for o seu interesse, ou se você já está na área, deixa aí teu comentário. Se você não concorda com o que eu disse, coloque seu comentário, a gente pode discutir em relação a isso tudo, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de vocês e a gente fica à disposição. Um abraço.